Gente, semana passada a gente estava vendo volume e área de prisma. Então, essa daqui é a correção da primeira atividade. Na número um, vamos lá. Maria resolveu inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas imagens abaixo são apresentadas essas caixas planificadas, né? Aí ele está pedindo aqui para a gente classificar, né, e marcar a alternativa correta. Nessa primeira imagem aqui, a gente tem um cilindro, né? As duas bases, olha, são duas circunferências, tá? Então, isso aqui é um cilindro. Aqui é a matéria que nós estamos vendo, né? Um prisma de base, olha, pentagonal. Aqui tem 5 lados, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e duas bases, tá? Então, isso aqui vai ser um prisma de base pentagonal. E aqui, olha só o que acontece, ó. Aqui é a base, né? E essas três aqui são as três laterais, que fechando vai formar uma pirâmide. Ele só tem uma base aqui, tá? Então, isso aqui é uma pirâmide de base triangular. Então, a única alternativa que, né, condiz com essas três planificações aqui vai ser a letra A, ó, cilindro, prisma de base pentagonal e a pirâmide, tá? Essa aqui foi a 1, vamos para a número 2. Um prisma reto de base quadrada tem a aresta da base com 8 centímetros, né? Desenhei ela aqui, ó. E altura de 12 centímetros. Determine. Ó, base quadrada, né? Se é quadrado, ele tem todos os lados com a mesma medida, né? Então, se uma aresta tem 8, todas as outras arestas da base também vai ter 8, tá? Mesma coisa acontece com essa base aqui do topo. E a altura 12, né? Eu coloquei aqui a altura com 12. Na letra A, ele está pedindo para a gente determinar, calcular, né, a área da base. No caso das duas bases aqui, né? Então, aqui a gente tem um quadrado, né, cuja base é 8 e a altura desse triângulo também é 8, né? Como é que a gente faz para calcular a área de um triângulo? Base vezes altura, tá? Então, a base da altura, a área desse triângulo vai ser 8 vezes 8. Botei esse 2 na frente, por quê? Porque a gente tem duas bases, olha. Essa aqui é a base de baixo, né? Esse aqui é o topo, então vai ser a segunda. Por isso que eu botei esse 2 multiplicando, tá? 8 vezes 8 vai ser a área de 1, vezes 2, porque são duas. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 2, 128 centímetros quadrados, tá? Isso aqui vai ser a área das duas bases. Na letra B, ele pede para a gente determinar a área lateral, né? Que são as paredes. Primeiro aqui, né? De um lado, do outro, atrás e à frente. Então, o que a gente pode fazer aqui? Vamos calcular só uma, tá? A gente vai calcular a área de uma lateral apenas e depois a gente multiplica por 4, já que a gente tem 4 paredinhos aqui, né? 4 laterais. Então, aqui, ó, 8 vezes 12, né? Para a gente calcular a área de uma e depois multiplicar por 4. Então, 8 vezes 12, 96. 96 vezes 4, 384 centímetros quadrados, tá? Vai ser toda essa área lateral desse prisma de base quadrada. Vamos para a letra C. Na letra C, a área total, né? Aí é só a gente somar. A área total, a gente vai somar a área da base, que é 128, com a área lateral, que a gente contou 384. Então, a área total com essa soma aqui, vamos encontrar 512 centímetros quadrados, tá? Na letra D, ele pede o volume. Fórmula do volume do prisma vai ser sempre a área da base, uma só, tá? Vezes a altura. Coloquei aqui, ó. Área da base vezes a altura. A área da base vai ser a área desse triângulo, né? Que é 8, né? Que é a aresta que a gente tem aqui, né? Base, vezes essa outra aresta aqui que representa a altura, né? Desse quadrado. Então, a área da base 8 vezes 8, vezes a altura, que é 12 centímetros, tá? 8 vezes 8, 64. 64 vezes 2, 768 centímetros quadrados, centímetros cúbicos, tá? E a gente está falando de volume aqui. Então, esse é o volume desse prisma. Agora vamos para o número 3, né? Calcule a área e o volume de um prisma de base retangular, tá? Um retângulo, cujas arestas da base medem 10 e 12 centímetros e a altura mede 14 centímetros. Gente, retângulo, o que é um retângulo? É
tipo um paralelepípedo, né? Tá? Isso aqui pode ser um retângulo, tá? Ele tem a altura diferente da aresta da base, tá? Ele tem essas duas medidas diferentes. O quadrado já não. O quadrado tem todas as medidas iguais. Então, aqui, desenhei essa figura, tá? Ela tá fora de proporção, dá pra ver que aqui, ó. Botei aqui com 12, com uma das arestas, e a outra aresta com 10, de altura com 14, tá? Aqui tinha que ficar um pouco mais alto para representar corretamente esse prisma, tá? Mas dá pra entender assim mesmo. Então, desenhei ele aqui, né? Uma aresta, outra aresta da base e a altura. O que eu fiz aqui do lado? Eu fiz a planificação para a gente entender o que acontece. Olha só. As duas bases estão aqui, né? Base de baixo e aqui de cima. As laterais, né, desse prisma, o que a gente pode observar? Como essa aresta aqui tem 10 centímetros e essa daqui tem 12 centímetros, essa lateral aqui e essa lateral aqui, de um lado e de outro, elas vão ser iguais. Todo mundo concorda, já que aqui tem 10 e aqui tem 10. E essa área aqui da frente e a área de trás, elas também vão ser iguais, tá? A da frente e a de trás são iguais e essas duas aqui dos lados são iguais. Logo, elas representam figuras diferentes. Quando a gente planifica, quando a gente abre essa figura, olha o que acontece com ela aqui. Eu desenhei de cores diferentes para a gente conseguir observar melhor como é que essas áreas ficam diferentes. Ó, essas duas verdes aqui são as laterais, elas estão aqui, ó. E a da frente e a de trás, eu coloquei de cores diferentes, tá vendo? Essas duas aqui são da frente e de trás, e essas duas aqui são as da lateral. Essa de cima e essa de baixo, tá? Então, o que acontece aqui? Essas duas áreas aqui, elas são iguais, tá vendo? Da frente, a de um lado e do outro. E essas duas aqui da lateral, elas também são iguais. Então, para a gente calcular essa área, olha o que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que calcular essas duas. A gente pode calcular uma só e depois multiplicar por 2, já que são duas iguais. Posso calcular uma só dessa e depois multiplicar por 2 também, tá? Então, a área lateral 1, que eu chamei essa rosa e essa rosa, ó, é base vezes altura, não é? Então, essa área lateral 1 aqui, que é a rosa, vai ser 10, tá? Que é essa aresta da base, tá? Vezes a altura, que é 14, tá? Vezes 2, porque são duas, tá? Então, fiz aqui, ó, 10 vezes 14 vezes 2, tá? Que multiplicando isso aqui, encontrei 280 centímetros quadrados. Então, ok. Já calculamos essas duas aqui. Agora, vamos calcular essas duas aqui, tá? Ó, base, que é 14, né? Vezes a altura... Base, que é 12, desculpa. Vezes a altura, que é 14, tá? Então, coloquei aqui, ó, 12 vezes 14 vezes 2, já que eu tenho duas figuras iguais. Multiplicando tudo, encontrei 336 centímetros quadrados, tá? Então, já calculamos essa e já calculamos essa. Agora, vamos calcular a base, né? Base vezes altura, ó. Aqui a gente tem um retângulo, né? 12 vezes 10, não é isso? E vezes 2, já que a gente tem duas. Então, vai ficar 12 vezes 10 vezes 2, que multiplicando tudo, vamos encontrar 240 centímetros quadrados, tá? Então, essa é a área lateral 1, que eu pintei de rosa. Essa aqui é a área lateral 2, que tem de verde aqui. E a área da base aqui, que é azul, tá? Cima e de baixo, que eu botei aqui. Agora, para a gente determinar a área total, é só a gente somar tudo, né? 280, 336, 240. Somando tudo aqui, ó, 856 centímetros quadrados, tá? Essa vai ser a área dessa figura. E o volume, mais simples ainda, né? É só a gente calcular a área da base vezes a altura. A área da base vai ser 12 vezes 10 vezes a altura, que é 14, ó. Botei aqui, ó. Área da base, 12 vezes 10 vezes a altura, que é 14. Multipliquei tudo, vamos encontrar 1.680 centímetros cúbicos. Esse daqui vai ser o volume desse prisma de base retangular.